dúvida do livro pastoral da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 30, capítulo 45. Lembra que estamos na parte da história de José. Deus age através das situações. Neste momento, José não pôde mais se conter na presença de sua corte e ordenou: saiam todos. E não havia mais ninguém quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Começou a chorar tão alto que todos os egípcios ouviram. A notícia chegou à casa do faraó. José disse aos irmãos: eu sou José. Seu pai ainda está vivo? Seus irmãos, espantados, ficaram sem respostas. Então José disse aos irmãos: cheguem mais perto de mim. Eles se aproximaram. José continuou: eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas agora não fiquem tristes, nem se aflijam, porque me venderam para este país, pois fui para lhes preservar a vida que Deus me enviou na frente de vocês. De fato, há 2 anos que a fome se instalou no país e ainda haverá 5 anos sem semeadura e sem de colheita. Deus me enviou na frente de vocês para que possam sobreviver neste país, salvando a vida para uma libertação maravilhosa. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Ele me tornou ministro do faraó, administrador do novo palácio, de todo o palácio e governador de todo o Egito. Subam depressa à casa do meu pai e digam a ele: assim fala seu filho José: Deus me tornou senhor de todo o Egito. Desça sem demora para junto de mim. Isso, o Senhor habitará na terra de Gesem e ficará comigo. O Senhor, seus filhos, netos, ovelhas, bois e tudo o que lhe pertence. Aí eu o sustentarei, a fim de que não falte mais nada ao Senhor, a sua família e a tudo o que possui, pois a fome ainda vai durar 5 anos. Vocês estão vendo com os próprios olhos, o Benjamim também está vendo que sou eu quem lhes fala pessoalmente. Portanto, o meu pai, todo o poder que tenho no Egito e tudo o que vocês viram, e tragam todo logo o meu pai para cá. Então, José abraçou seus irmãos, Benjamim chorou. Benjamim também chorou, abraçando a ele. Em seguida, José cobriu-os de beijos todos os irmãos e abraçando-os, chorando. Só então seus irmãos começaram a conversar com ele. A notícia de que os irmãos de José estavam no país chegou até o palácio do faraó. O faraó e seus ministros se alegraram. O faraó disse a José: diga a seus irmãos que conseguem os burros e voltem para a terra de Canaã. Tomem o pai e as famílias de vocês e voltem para cá. Eu lhes darei a melhor terra do Egito, e eles poderão comer os melhores produtos do país. Mande-os que levem do Egito carros para transportar as crianças, as mulheres e seu pai, e venham para cá. Não se preocupem com o que deixarem, pois tudo o que houver de melhor na terra do Egito pertencerá a eles. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes deu carros conforme as ordens do faraó e também provisões para a viagem. Além disso, deu mudas de roupa e cada um deles, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupa. Para seu pai enviou 10 jumentas carregadas com o melhor produto do Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisões para a viagem do pai. Quanto aos irmãos, se despediram para partir. José lhes disse: não briguem no caminho. Então eles subiram do Egito e chegaram à terra de Canaã, na casa de seu pai Jacó. E deram a notícia ao pai: José está vivo e é o governador de toda a terra do Egito. Mas o pai ficou perplexo, pois não era capaz de acreditar. Entretanto, quando eles repetiram tudo o que José lhe dissera, e quando ele viu os carros de José
que José tinha mandado para buscá-lo, o coração de Jacó, seu pai, se reanimou e Israel disse: agora chega, meu filho José ainda está vivo, vou vê-lo antes de morrer. Capítulo 36. Israel imigrante do Egito. Israel partiu levando tudo o que possuía. Chegando a Bassabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Aí, numa visão noturna, Deus disse a Israel: Jacó, Jacó. Ele respondeu: aqui estou. Deus continuou: eu sou El, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu descerei com você ao Egito e o farei voltar de lá. José fechará os olhos. Jacó partiu de Bassabeia e os filhos de Israel fizeram seu pai Jacó, seus netos e suas mulheres subirem nos carros que o faraó mandaram para buscá-los. Tomaram seus rebanhos e tudo o que havia adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e todos os seus descendentes com ele, filhos e netos, filhas e netas e todos os seus descendentes. Ele os levou consigo para o Egito. Nomes dos filhos de Jacó que foram para o Egito: Ruben, o primogênito de Jacó, filho de Ruben, Enoque, Falu, Heron e Carme, filho de Simeão, Jamuel, Jamim, Aed, Jaquim, Suá e Saul, o filho da Cananeia, filhos de Levi, Gerson, Cate e Marari, filhos de Judá, Onã, Sela, Fares e Zara. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. Filho de Fares, Heron e Amu, filho de Isacar, Tola, Fua, Jazube e Serrom, filho de Zabulon, Sered, Elon e Jaelel. Até aqui são os descendentes que Lia e Jacó tiveram em Padan Aram. Além desses, sua filha Dina, e ao todo 33 pessoas, entre filhos e filhas. Filhos de Gade, Safon, Agi, Sumi, Esebom, Eri, Arode e Areli. Filho de Azer, Jemne, Jesuí, Bari e a irmã Sara. Filho de Baria, Eber e Melquiel. Eles são os filhos de Zelfa, a escrava que Labão deu à sua filha Lia. Ela gerou 16 pessoas para Jacó, filho de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. A Senete, filha de Potifar, sacerdote de On, deu a José 2 filhos no Egito, Manassés e Efraim. Filho de Benjamim, Bela, Bocor, Asbel, Gera, Naamã, Equim, Ros, Bufim, Ofim e Ared. Esses são os filhos de Raquel gerados para Jacó. São ao todo 14 pessoas. Filho de Dan, Uzem. Filho de Neftali. Filho de Dan, Uzem. Filho de Neftali, Jaziel, Guni, Jesser e Selém. Esses são os filhos de Bala, a escrava que Labão deu à sua filha Raquel. Ela gerou para Jacó 7 pessoas. Os descendentes que foram com Jacó para o Egito, sem contar as noras, eram ao todo 66, acrescentando os 2 filhos de Jacó, de José no Egito. A família de Jacó
que foi para o Egito era no total 70 pessoas. Jacó enviou Judá à frente para que ele lhe encontrasse com José e preparasse um lugar em Gesem. Quando eles estavam chegando a Gesem, José preparou seu carro e foi ao encontro do seu pai, Israel, em Gesem. Ao vê-lo, o abraçou e o beijou, chorou. Ao beijá-lo, chorou. Israel disse a José: Agora posso morrer, depois de vi você, depois que vi você vivo em pessoa. Então José disse a seus irmãos e a sua família, e a família de seu pai: Meus irmãos e a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para junto de mim. São pastores de ovelhas que cuidam de rebanhos. Trouxeram as ovelhas, as vacas e tudo o que possuíram. Assim, quando o faraó chamar vocês, perguntar qual é a profissão de vocês, então respondam: seus servos são pastores desde a juventude até hoje. Tanto nós como nossos pais, desse modo vocês poderão ficar na terra de Gesem, pois os egípcios detestam todos os pastores. Capítulo 47.